Hoje, meus queridos, nós vamos falar sobre o pecado. E para você aprender a dizer não a ele. Em Gênesis, no capítulo 39, e o versículo 10, diz assim: embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Desde, amados, que o pecado ele entrou no mundo, o homem tem que lidar com ele dia após dia. O pecado está em todo o lugar. Às vezes, amados, ele se apresenta como algo indefeso. Outras, como algo claramente ruim. E, obviamente, que em nenhum caso o pecado, amados, é bom. E nós sabemos disso. Mas mesmo assim, muitas das vezes cedemos à tentação. A Bíblia, ela nos conta a história de José. Um homem que desde menino sempre foi muito ligado a Deus. E procurava viver de maneira para agradá-lo. Isso, queridos, não impediu que ele viesse a sofrer. Afinal, nós sabemos que Deus não nos promete uma vida livre de sofrimentos. José, queridos, ele sofreu muito e provavelmente venceu muitas tentações em sua jornada. Mas a palavra de Deus nos relata, amados, uma dessas vitórias, com a qual, queridos, temos muito que aprender. Sabe, quando estava na fase boa de sua vida, José, amados, ele foi tentado pela mulher de Potifar, seu patrão. A Bíblia diz que ela insistia dia após dia. Ela queria a todo custo se deitar com ele. E é assim, queridos, que o nosso inimigo, ele age em nossa vida. Ele é insistente e tenta nos pegar no nosso ponto fraco. José, amados, era um homem solteiro. Ela provavelmente era uma mulher muito bonita e estava se entregando de bandeja para ele. Com certeza, queridos, foi muito difícil para ele estar nessa situação. Mas José, amados, ele estava preparado. Ele não se rendeu aos desejos da carne. Ele, queridos, se lembrou das bênçãos que Deus tinha lhe concedido. E ele reflete e diz: como eu poderia então cometer algo tão perverso? Pecar contra Deus. Aleluia. José, amados, ele estava conectado com o Pai. Ele sabia que não estaria traindo apenas a Potifar, o seu patrão, mas também, amados, a Deus. E por amor ao Senhor, ele resistia todos os dias ao pecado. E mais, ele fugia dele. Ele procurava não ficar perto dessa mulher. Ele não ficava provocando aquela situação. Ele sabia, amados, que com o pecado não se brinca. Que grande exemplo, amados, para todos nós. Ei, quantas vezes pecamos de forma consciente? Ou ficamos provocando o pecado? Devemos, queridos, resistir e fugir dele. Claro, queridos, que não é fácil. A nossa natureza, ela é pecaminosa e vai nos puxar para o lado da tentação. Mas nós, queridos, temos que procurar estar mais perto de Deus para podermos vencê-lo. Muitas pessoas, amados, se deixam levar pelo prazer do momento, caem no pecado e acabam gostando. Porém, não podemos esquecer que nem sempre será assim. Um dia, queridos, o pecado
será destruído. Será no dia em que Jesus voltar para nos buscar. E só irá, amados, com Ele aquele que conseguiu vencer o pecado e se preparou para a sua vinda. Não é impossível resistir o pecado, é apenas difícil. Mas se a nossa comunhão com Deus estiver firme e forte, isso se torna fácil. Jesus, queridos, está do nosso lado. Ele já enfrentou tentações e as venceu. Por isso, queridos, Ele pode nos ajudar a vencê-las melhor do que ninguém, queridos. Fuja do pecado. Ele pode parecer bom no momento, pode trazer até sensação de alegria, mas não se engane. O pecado afasta você de Deus, e isso logo trará tristeza, remorso, culpa e todos os sentimentos ruins sobre a sua vida, queridos. Siga o exemplo de José. Se conecte com Deus e esteja pronto, amados, para dizer não ao pecado. Siga o exemplo de Jesus, amados, e viva para Deus. Em 1 João, no capítulo 2 e o versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: mas se alguém obedecer a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Aleluia! Eita Deus, tão grande, que fala conosco. Fuja, queridos, do pecado. Diga não a ele. Amém? Fiquem com essa palavra em seu coração. E que Deus, amados, possa te abençoar grandemente nesta vida. Aleluia.